Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma meditação para o seu coração. Meu nome é Ismael e nosso verso de estudo está lá na segunda carta de Pedro, lá no capítulo 1, no último verso, também conhecido como verso 21. E aqui Pedro escreve o seguinte, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a inspiração bíblica, esse fato que é extremamente importante para entendermos alguns outros conceitos. Se por acaso você perdeu algum vídeo desse nosso estudo pequeno sobre a Bíblia, estou deixando um card aqui em cima com uma playlist sobre as meditações que eu faço sábado com vocês. Procure lá, primeiramente, quando nós falamos sobre a Palavra de Deus. Então, você vai ver o que é a Palavra de Deus, depois você vai ver que existem a revelação geral, revelação especial, e agora nós veremos a inspiração. E o que é inspiração? Inspiração nada mais é do que o meio pelo qual algo foi escrito. Então, a Bíblia foi escrita por seres humanos. Como Pedro diz, homens falaram, escreveram, movidos por Deus. Então, é importante nós entendermos esse conceito. E de que forma que essas pessoas ouviram Deus? Através, a gente chama de inspiração de pensamento. De que forma funciona isso? O Espírito Santo vai falando ali com o profeta e o profeta vai escrevendo, mas ele não vai ditando as palavras. Então, quando a gente pega para a Bíblia, não existe uma inerrância bíblica que a gente fala. Não existe, a Bíblia não tem nenhum erro, porque não foi ditada. Na verdade, a Bíblia ela é infalível. Então, o Espírito Santo falou para o apóstolo Pedro, escreve sobre como a Bíblia foi inspirada. E as palavras que foram escolhidas por Pedro. Por isso que a gente fala que a Bíblia nada mais é do que a palavra de Deus em gíria humana, em palavras humanas. Então, por isso que muitas vezes quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender também o contexto na qual o autor vivia. Por quê? Ele vai usar a experiência dele para colocar ali naquele texto. Por exemplo, se você mora no sul, você sabe muito bem o que é o seu pátio. Você sabe o que é pátio. Para quem não mora no sul, não sei se talvez na sua região você mora ou não mora, mas pátio nada mais é do que aquela área na frente da casa, onde o pessoal fica ali, a área da frente. Então lá no sul se chama pátio. Se o autor colocasse pátio, talvez seria muito ali restrito para aquele grupo. Mas algumas vezes ele utilizou um termo muito específico, que era porque a mensagem ela era destinada a um grupo. Então é importante nós entendermos esse conceito de inspiração para não termos dúvida nenhuma do que nós estamos conversando e do que nós estamos vendo. Um outro ponto importante sobre a inspiração é que, não sei se você já viu, mas existem algumas coisas na Bíblia que parecem ser meio contraditórias. Um exemplo clássico que nós temos é da morte de Saul. Afinal de contas, Saul morreu se matando ou alguém matou Saul? Porque se você olha na primeira carta de Samuel e na segunda carta de Samuel, você vê uma pequena diferença. Isso quer dizer que a Bíblia está errada? Não. A Bíblia ela é infalível, ou seja, na mensagem de salvação, a Bíblia ela não contém erro nenhum. Agora, em mensagens periféricas, ela tem algumas discrepâncias, algumas diferenças. Pense em duas pessoas contando a mesma história. Cada pessoa vai focar a história de uma forma diferente e talvez vai lembrar de detalhes de uma forma diferente. Talvez eu e você podemos contar a mesma história de formas diferentes, lembrando de outros fatos. E a Bíblia, nessas histórias periféricas, elas ocorrem desta forma. A pessoa está contando uma história, porque ela tem a parte histórica da Bíblia, mas aquilo não prejudica em nada a mensagem da salvação. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia é uma revelação que apresenta a maior revelação que nós temos, que é Cristo Jesus? Então, não duvide da Bíblia. A Bíblia, sim, ela é a palavra de Deus. E ela foi inspirada, os autores foram inspirados pelo Espírito Santo a escreverem. Então, o contexto é importante, entendemos qual que era a região, entendemos ali quem foi o autor, talvez nos ajude a entender mais a Bíblia. Mas, na mensagem geral de salvação, para mim e para você, disso você não pode ter dúvida nenhuma. Cristo morreu por causa de você, para te salvar na cruz. Então, não tenha dúvidas disso. E a Bíblia é quem apresenta isso. E semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre a influência, mas não no quesito de inspiração, mas no quesito de iluminação. De que forma que eu sou iluminado pela palavra? Mas isso fica para o próximo sábado. Mas eu quero que você fique focado hoje a entender que a Bíblia, sim, foi inspirada por Deus, mas foram escritos por homens. Ocorreu uma inspiração de pensamento, onde homens escolheram as palavras que eles colocavam, usando como parâmetro o próprio contexto cultural, a própria forma que eles tinham, o próprio conhecimento que eles tinham.
Mas sim, a Bíblia é a palavra de Deus e foi inspirada pelo Espírito Santo. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, por mais esse estudo breve, onde nós entendemos um pouquinho mais sobre a inspiração bíblica, Pai. Nós entendemos que o Espírito Santo inspirou os autores a escreverem a Tua palavra, Pai. Mas o Senhor não ditou palavra por palavra, e sim o Senhor deu a ideia para eles, e eles, utilizando o contexto que eles vivem, as formas que eles tinham, Pai, eles escreveram a Tua palavra, escreveram a Bíblia, Pai. Muito obrigado por este livro maravilhoso, pois sem esse livro nós não conheceríamos a Cristo, porque a Bíblia apresenta o Senhor como nosso Senhor e Salvador pessoal, Pai. Muito obrigado também pelo sacrifício de Cristo na cruz, pois sem esse sacrifício nós também estaríamos perdidos, porque nós não teríamos a chance de estarmos salvos, Pai. Muito obrigado por todos os milagres que o Senhor tem feito, por ter nos guiado até aqui, Pai. Muito obrigado também por esse sábado maravilhoso que tivemos em Sua presença. E obrigado, Pai, pela semana que está por vir. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana que para nós é desconhecida, mas para o Senhor é totalmente conhecida, Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados. E tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.